aumenta depressão e ansiedade em crianças, adolescentes e jovens. O Sob Outro Olhar de hoje vai falar sobre um tema delicado e muitas vezes silenciado: o suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é atualmente um problema de saúde pública mundial. Trata-se da segunda causa de morte entre pessoas de 10 a 24 anos. A organização afirma que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio e para cada suicídio ocorrem 11 tentativas, totalizando 800 mil mortes por ano. Eu estou com o psicanalista Alderon Cantanhede e a gente vai falar sobre depressão e suicídio. Alderon, seja bem-vindo ao Sob Outro Olhar. Muito obrigado, irmão. Você falou uma coisa que leva ao jovem. O que se atribui ao jovem hoje é que ele é irresponsável, não se preocupa com o futuro, não respeita os mais velhos, é egoísta, inconsequente. Mas será que não tem muita mentira aí em cima da juventude? Assim, criança, né, jovem, adolescente, tem essa questão do cuidado, né? Cabe a um adulto, pai, mãe, ou tutor, professor, estar sempre nesse lugar de um responsável. É como se fosse alguém que tem que ser tutelado. Essa perspectiva, ela existe até do ponto de vista legal. Agora, e aí vem essas histórias, né, esses mitos. Que o jovem é preguiçoso, que é irresponsável, né? Aí você me dá, isso é verdade? Talvez em alguns contextos, né, familiares, mas não é uma regra geral. Eu acho que é mais uma perspectiva de manter esse jovem numa condição mesmo de submissão. Porque o jovem em si, aquele que é questionador, que é insubmisso, que quer entender por que as coisas são assim, né? Por que não é diferente? Por que eu não posso sair de casa, né, com 10 anos de idade, sei lá, 11 anos, dormir na casa do colega? Por que eu não posso me divertir no final de semana, né, num parquinho, na Puticabana, sei lá, nos espaços sociais, né? Porque tem que estudar e fazer trabalho, né? Por que tem que ser desse jeito, né? Porque meu pai sai, passa o dia fora e só volta à noite, não é? Por que eu estou numa creche? Sei lá, estou pegando situações diversas. Então, assim, esses questionamentos, às vezes a gente pensa que a criança e o jovem não têm maturidade para fazê-los, mas eles fazem em maior ou menor grau, dependendo da faixa etária, claro, e sem nível de entendimento. E aí, onde é que eu estou querendo chegar com isso? É a questão do diálogo. Ah, mas eu converso muito com meu filho, eu já ouvi muito isso também no atendimento clínico. Ah, pois como é que você conversa? Aí quando você põe à prova como é essa conversa, geralmente, não é sempre, tá, gente? Mas geralmente é um sermão. Ou, se não é um sermão, eu vivi assim, né? Minha infância foi assim, 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 assado. Quer dizer, o pai ou a mãe terminam falando para o filho como viveram e não estão percebendo que a vivência, pela questão da geração novamente, do filho é diferente da dele ou da dela. E aí o que acontece? Atropela e não escuta. Então, assim, o essencial do que eu estou querendo pegar já esse gancho aqui é escutar mais e falar menos, não é? Mas, assim, também não é escutar no sentido, eu vou dar... Amoroso. É um escutar amoroso, não é assim, nem ouvir que eu vou ouvir tudo, as broncas, os reclamos calado, não. Mas, assim, esse acolhimento mesmo. Então, assim, quando eu escuto primeiro e depois eu falo, a minha fala é diferente, ela é mais suave, ela é mais aconchegante, ela é mais sutil. E para concluir essa questão, assim, em tese, o que os jovens desejam não é muita coisa, não. Não é brinquedo caro, não é viagem para Disney, não é nada assim muito estrambólico, não. Mas é afetividade, é alguém que possa confiar, que possa dar um abraço, que esteja presente nos momentos, né, difíceis, que incentive. E às vezes, pela corrida do dia a dia, a gente às vezes peca nisso. Então, já deixo como um pequeno alerta. A gente vai voltar a essa questão, acho. Isso, exatamente. Esses comportamentos, eles podem desencadear depressão e ansiedade entre as crianças, adolescentes e os jovens. É assim, está tendo muita
muita depressão na juventude. Tem crianças deprimidas. E aí, como é que você avalia quais seriam as causas? Porque não existe só uma causa. Bom, pegando já esse gancho da depressividade, como você está colocando, a depressão, de fato, a gente não tem uma única causa. A gente pode pensar, pegando um primeiro aspecto, a questão mesmo da nossa cultura, né? Eu falei agora há pouco da questão do imediatismo, né? Nossa cultura ela é muito exigente para todo mundo, idosos, adultos, crianças, né? Jovens, para todos nós, são muitas exigências. Então, esse é o primeiro fator. Como é que o jovem está interpretando, né? Tá elaborando essas exigências educacionais, morais, familiares, né? Religiosas, culturais, profissionais, né? Então, assim, o primeiro ponto é isso, como é que está incidindo sobre ela. O que nós temos observado é que esse processo ele tem sido cada vez mais interpretado como um peso, como uma cobrança muito grande, como uma dificuldade mesmo da criança pequena, do jovem, em lidar com esse processo. Mas, para além dessa questão cultural, também tem a questão familiar, né? Como é que essa família acolhe, protege, incentiva, né? Ou só dá bronca, né? Ou só causa danos, né? Aí tem a questão das violências domésticas, né? Familiares, os abandonos, né? Isso também conta bastante dentro desse entendimento maior, né? Então, quanto mais o jovem, o adolescente, criança é abandonado, entre aspas, deixado de lado, não se sente querido, não se sente amado, maior a possibilidade talvez de aparecer um quadro depressivo, né? E, por fim, a questão dos quadros propriamente psiquiátricos, psicológicos, transtornos propriamente ditos, né? Que podem também ter várias matrizes, desde a matriz genética, desde a questão mesmo da relação com o meio ambiente, questão de alterações químicas também, e as perspectivas de vida, né? Porque hoje em dia, por tantas exigências que tem, chega um momento que o jovem se pergunta, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Como é que está a minha vida? Então, às vezes, ele não tem ainda essa maturidade, essa capacidade de tomar uma decisão. Um exemplo bem simples, talvez, seja a escolha de um curso superior, né? Agora no Enem, por exemplo. É muita opção, é muita cobrança, e aí, tem que escolher, não tem opção. E muito cedo. Muito cedo. Então, uma criança como faz? Com 15, 16 anos tem que escolher a profissão. Sim. E para aquela tese, né? Escolher uma profissão para a vida inteira. Hoje em dia a gente já tem repensado isso, né? Pela mudança também de mercado, mas de alguma forma buscar alguma coisa que eu goste, né? Que eu me identifique, que ganhe dinheiro também. Isso também é pensado que eu possa sobreviver, por um lado, mas também que eu esteja feliz, não é? E aí isso gera muita ansiedade, gera muita expectativa, e para quem já tem alguma propensão para um quadro depressivo, é um fator a mais que termina colaborando para a piora. Agora a gente vai falar sobre um assunto delicado, que é o suicídio. Ele é um fenômeno que vem acontecendo no mundo inteiro. Como é que você vê o suicídio? Bom, ele é um ato, né? É um ato... O suicídio em si é um ato final, né? Você partir para a execução de tirar a própria vida. Só que a gente tem estudado bastante atualmente que existem sinais, que existem indícios, que a gente pode prevenir e pode trabalhar um pouco nesse sentido, né? Então, desde a criança pequena mesmo, adolescente, adulto, se bem que a faixa etária, né, segundo os dados da própria Organização Mundial de Saúde, falam, né, na faixa jovem, ali, dos 15 a 29 anos de idade, né? É que tem acontecido mais. Mas a gente tem também um aumento muito grande atualmente com idosos e temos casos também em crianças, em vários pontos do mundo, por motivos variados. Então, mas a criança não faz isso, né? Ela talvez não expresse com a mesma facilidade, talvez, do que um adolescente, do que um adulto, não é? Então, assim, qual é a estratégia? A gente não tem outra, é acompanhar as pessoas que a gente gosta, que a gente convive no dia a dia. Às vezes, a gente, sem perceber, vou dar um exemplo bem simples, o jovem vai e fica no quarto, né? Aí tranca a porta. Aí ou vai estudar, a gente acha, né, com o pai ou mãe que vai estudar, ou vai ouvir música, bota fone de ouvido, etc e tal. Você bate na porta,
para oferecer um lanche, alguma coisa, e aí não responde. O que você faz? Não, estou atrapalhando. Então, assim, tem situações que a gente mesmo, esse exemplo que eu estou dando, a gente deixa para lá. Então, qual é a estratégia? Não deixar para lá. Ah, mas estou sendo invasivo. Aí a questão tem limites, né? Você comunica. Por exemplo, mexeu na minha mochila, mexeu no meu caderno. Você comunica previamente que vai fazer isso, que quer saber todo dia ou uma vez por semana que matéria está vendo na escola, por exemplo. Né? Bater no quarto. Sempre eu bater às 9 da manhã ou na hora do almoço para você vir almoçar. É na hora do almoço puxar assunto, puxar conversa, né? Então, assim, são atitudes simples. E a observação mesmo cotidiana, né? Por exemplo, se alguém que é muito comunicativo e que termina, às vezes, depois de um tempo, falando menos, ficando isolado, gostava de atividades que agora não está fazendo mais, né? Descuidou da aparência física, né? Estou pegando aqui alguns indícios mínimos que a gente pode estar no dia a dia observando. Era tranquilo, ficou agressivo. De uma depressão. Pode ser sinais de um quadro depressivo, né? E a depressão necessariamente é um indicativo de que a pessoa pode se suicidar ou não? Bom, assim, a gente tem pesquisas que falam que alguns quadros psiquiátricos, né, psicológicos, eles colaboram, né? A depressão sendo um deles, ela não é a única, né? Tem, por exemplo, o transtorno bipolar, tem o uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Que também altera a relação do sujeito mentalmente. Então, esses fatores, esses transtornos, eles juntos podem colaborar para que haja uma passagem ao suicídio, né? O quadro depressivo, ele é um desses fatores. Mas tem um ponto, Norma, que você fala que eu tenho que comentar com os telespectadores. Quando a gente fala de depressão, gente, não é uma tristeza comum. Morreu o cachorrinho, aí ficou triste, tá depressivo, né? É jovem, adolescente, descobriu o primeiro amor não deu certo, ficou triste, é um quadro depressivo. Não, estou falando de quadro depressivo diagnosticado, né? Que tem a avaliação clínica do médico psiquiatra e ou do psicólogo psicanalista, não é? Então, assim, essa avaliação ela é importante para a gente poder pensar que se trata realmente de um quadro depressivo. A gente tem critérios, né, segundo a classificação internacional das doenças, do que seria um quadro depressivo. Dá para diagnosticar por uma observação uma pessoa qualificada no domicílio. A gente tem alguns indícios, mas é fundamental para que a gente fale de um quadro depressivo, de uma depressão, que tenha avaliação clínica desses profissionais. Aí entra o preconceito. Tem muitos pais e mães que não querem levar seu filho ou sua filha num psicanalista ou psicólogo por causa do preconceito. Você já percebeu isso? Bom, assim, pensando de maneira maior, essa questão dos psis, né? Isso foi uma questão tabu durante muito tempo e sim, nossa categoria profissional trabalhou em grande parte do tempo com pessoas com transtornos mentais graves, severos, né, em termos atuais, os ditos loucos. Mas na atualidade, gente, quem de nós, assim, vou me colocar também na posição, né, não passa por alguma dificuldade em algum momento da vida, alguma crise? Gente, pode acontecer com qualquer um de nós. Então, assim, se existem os profissionais, um profissional médico psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista ou algum outro profissional de saúde mental, por que não procurá-lo? Estou com dor de dente, o que eu faço? Vou pegar uma linha, como antigamente fazia no interior, né? E vou arrancar, e aí de repente tem uma hemorragia e vou morrer? Ou vou procurar um dentista odontólogo? Não é? Não tem no SUS, né? Tem particular, tem plano econômico. Então, assim, como tem o odontólogo e tem outras profissões também, também tem esses profissionais de saúde mental que estão no mercado, que a gente pode procurar. Essa questão do preconceito, ela só atrapalha, ao invés de nos ajudar a resolver problemas, ela é um dos fatores, inclusive, que faz com que tenha um número elevado de quadros depressivos em tratamento e também tentativa de suicídio
sem sucesso, né, tipo de suicídio, né, que termina com sucesso. Imagine utilizar tecnologias no desenvolvimento de políticas públicas. O aplicativo Salve Maria veio para inovar e prevenir a violência contra a mulher e o feminicídio. A violência contra mulheres. A denúncia pode ser da própria vítima ou de terceiros. Preencha o formulário com as informações que você tiver e anexe fotos ou vídeos da agressão, caso existam. A denúncia será avaliada pelas autoridades policiais. E aí, galera? Está com dificuldade de se expressar? Sente um frio na barriga e dá um branco total na hora de apresentar um trabalho? O teatro me libertou naturalmente. Aprendi a canalizar minha criatividade e energia para ler, escrever, atuar, estudar, interpretar e a valorizar outras pessoas. Venha fazer teatro com Norma Sueli no Memorial Esperança Garcia. Mais informações pelo WhatsApp 99905 0770. Olha, a perda da minha filha, ela ocorreu há mais de 4 anos e meio. Foi no dia 13 de março de 2014. Foi uma quinta-feira. Não era uma criança que gostava muito de televisão, gostava de brincar, e brincadeira manual mesmo, jogar carrinho, puxar, era quebrar mesmo, era jogar. Na última fase, assim, nos últimos 2 anos, ele estava andando bastante de skate, ele gostava de correr, de exercícios assim, e ele teve fases de fotografia, teve vários hobbies, mas a última ele estava andando de skate e correndo. O negócio dele era ficar em casa, assistir televisão, brincar com Lego, com essas coisas de montar, desenhar. Então ele sempre foi muito tranquilo e muito alegre, muito brincalhão. Nós fomos almoçar, ainda fomos pegar torta na frente, uma torta de palmito. Ela até perguntou se ia dividir ao meio, como de hábito. Quer dizer, ela estava centrada na rotina normal do dia a dia. 3h30 da tarde eu a deixei, a despedida foi normal. E com as recomendações de praxe, a gente tem um hábito de se encontrar no final do dia, que é quando meus outros dois filhos chegam da escola, para irmos sair, para tomar um lanche. Totalmente expansivo, sorria demais, não era fechado, não, tudo. Então assim, foi muito difícil eu entender que ele estava com depressão, né? Durante uma fase na adolescência, ele foi diagnosticado bipolar. Você já falou um pouco sobre os sinais de alerta. Então tem algum outro sinal de alerta que é muito importante para pais e mães observarem? Por exemplo, a automutilação. Sim, na verdade a gente tem vários motivos outros, né, que a gente pode pensar, é porque assim, são muito específicos. Lembrei de um aqui que eu fiz registro, por exemplo, esses pacientes que estão com dores crônicas. Quer dizer, é um fator de ordem física que propicia um mal-estar contínuo no cotidiano e que leva a pessoa a pensar como alternativa tirar a própria vida, por exemplo. A automutilação que você me indaga, ela tem uma conexão e não tem também com a questão do suicídio. Pode ser que a automutilação seja, no primeiro momento, apenas uma tentativa mesmo de descarga de tensão, de um prazer momentâneo, de um desvio, né, de pensar de um problema grave, outro. Por exemplo, alguns casos também que eu atendi, tem situações em que a pessoa sofreu abuso sexual ou assédios, não é? Então, esse fator, para não pensar nisso, termina se mutilando, porque ali também como forma de autopunição, né? Ou para aliviar essa tensão de momento. Então, ela pode ter essa função nesse sentido, ou ela pode ser sim, mais intensa, mais consistente, mais grave, né? Nos braços, nas pernas, nas coxas, no abdômen, dependendo do nível de profundidade, sim, ser um indício, um sinal bastante forte, né? Porque se cortar uma artéria específica, pode levar de fato a hemorragia grave e à morte. Em relação ao suicídio, me fale sobre os mitos ou mentiras relacionados ao suicídio.
Bom, a gente tem algumas historinhas, né, historietas clássicas já, de que, por exemplo, pessoas falam sobre isso, vou me matar, um exemplo qualquer, simples, né? E a pessoa falou uma única vez. Então assim, se a pessoa falar uma única vez, ela não vai se matar. Esse seria um mito. Ora, se a pessoa fala que quer se matar, ainda que em tom de brincadeira, isso já é um sinal de alerta que a gente deve ficar atento. A gente deve fazer uma camisa de força, uma contenção, ficar 24 horas monitorando? Não, também não é isso. Mas acende uma luzinha, não é? Um pisca-alerta para a gente poder pensar. Sou uma pessoa que eu tenho uma mente perturbada no sentido de querer mudar o mundo e saber que eu não sou capaz de fazer isso sozinho. Tive uma vida bem complicada, uma infância bem complicada. Meu pai usava droga, inclusive crack, sofria bastante bullying. Uma época bem difícil para mim foi quando eu estava com 15 anos, porque foi aí quando eu tive a absoluta certeza, entre aspas, que eu não conseguia fugir mais da minha homossexualidade. E aí eu renasci, né, dia 22 de setembro do ano passado, depois de ter passado por alguns problemas, minha ex-namorada ter terminado comigo, eu ter sofrido um abuso sexual. Eu acabei tentando suicídio no dia 22 de setembro de 2017. Aqui na faculdade, após uma colega de sala me agredir verbalmente. Eu estava muito frágil, num momento muito frágil. O outro é achar que a pessoa que tentou uma vez não vai tentar mais. Pronto. Esse também é uma... Na verdade, as pesquisas mostram o contrário. Pessoas que têm uma tentativa de suicídio sem sucesso, a probabilidade dela fazer uma segunda tentativa pouco tempo depois ou algum tempo depois é aumentada. Então, o mito, né, a gente deve descartar e deve, ao contrário, ficar atento, não é? Eu lembro de um paciente que eu acompanhei, isso já tem alguns anos também. Ele chegou até mim por uma tentativa. Detalhe, ele vai contra as estatísticas um pouco, né? Ele era um homem, na casa dos 35 a 40 anos de idade, e ele veio dessa primeira tentativa com o chumbinho, né? Os venenos lá veneno de rato. E a gente conseguiu trabalhar um pouco sobre algumas questões que o incomodavam, mas ele tinha um problema que eu não posso comentar aqui, mas era uma questão muito séria para ele, muito importante. E ele não tinha como resolver, ou pelo menos ele não tinha condições de resolver naquele momento. E ele fez a segunda tentativa e ele escapou novamente, né? A gente continuou o trabalho nesse sentido. A mãe era muito religiosa, fez uma série de promessas, né? E atuou muito em cima disso. Ele não frequentava a igreja, nunca, assim, não chegou a frequentar em virtude disso. Ela que fazia lá as intervenções. E conseguimos, né, por algum tempo, trabalhar, aliviar um pouco essa tensão, esse mal-estar, até um ponto que realmente ele fez um terceiro movimento e aí ele conseguiu dar a terceira tentativa, né? Em parte, em virtude do que eu falei anteriormente, né, por não conseguir lidar com essa problemática, resolver a problemática que envolvia não somente ele, envolvia também outras pessoas. Às vezes também tem isso, né? A dificuldade de você lidar, porque tem um contexto de cultura, tem um contexto de família, além da dilemática pessoal. Quando essas três questões elas não se alinham, cria muita dificuldade, né? E quando o sujeito está fragilizado, mesmo com o suporte terapêutico, isso é também um pouco dificultado. E tentei suicídio com os medicamentos que eu tomava para depressão. E dia 11 de outubro de 2017 eu tentei de novo, novamente com os medicamentos. Mas eu não fiquei tão ruim quanto da primeira vez. Da primeira vez eu fiquei pior, mas também sobrevivi. E de lá para cá eu comecei o SUS, meus pais, as pessoas ao meu redor começaram a levar minha depressão a sério. E hoje eu tenho depressão ainda, tomo medicação, mas se eu for comparar o que eu era um ano atrás, eu estou muito melhor. E eu me arrependo, assim, porque
dói, sabe? Não é uma covardia, você realmente às vezes não aguenta a dor. Então eu me arrependo muito, assim. Hoje, de estar um pouco melhor, eu olho assim e falo assim, eu não tentaria novamente, não tentaria. Me fale dos fatores de proteção para evitar o suicídio e depois como as pessoas podem procurar ajuda. Bom, de base é o apoio familiar, né, o apoio social, grupos de apoio, sei lá, grupos de escola, né, se você frequenta a escola, do trabalho, o grupo do trabalho, né, às vezes também cria laços de amizade, um grupo esportivo se você pratica alguma atividade esportiva, né, esses grupos religiosos, né, de igreja, também são muito importantes porque fomentam esse apoio por parte dos sujeitos, né. Então, assim, também a vida social, né, você frequentar as atividades que você gosta, lazer, trabalho, esporte, educação, né? Quanto mais envolvido nessas atividades, melhor, né? De ficar isolado em casa não é bom. Mas se está em casa, traz os amigos para casa. Vamos fazer lá um bingo, alguma atividade, vamos ver um filme na Netflix, não sei. Vamos ver juntos, né? Em vez de ficar sozinho. Vou só ouvir música no meu fone de ouvido. Dá o fone de ouvido para a mãe ouvir também, ou para o pai ouvir, ou para o irmão ouvir, né? Vamos tentar criar algum tipo de laço mínimo intrafamiliar, né? E extrafamiliar também. E um ponto que eu acho muito importante é a capacidade de buscar ajuda. Mas tenho vergonha. Mas tenho preconceito social. Gente, vamos superar isso, né? Dar esse passo, ele é essencial para salvar vidas, né? Se a pessoa não está conseguindo fazer isso, mas o familiar percebe que está precisando, o familiar faz movimento também, busca, telefona, vai no centro lá de apoio, busca um amigo, um profissional, faz visita domiciliar também, eu já fiz, funciona. Então ajuda muito também nesse sentido. E a questão dos locais de ajuda, para poder concluir, aqui em Teresina a gente tem, né, o Provida, que funciona no Hospital Linneu Araújo, no centro. Acho que funciona pela manhã e tarde. E a busca é livre, né? Então, não há essa coisa de uma indicação, de marcar previamente. Então, você pode ir até o local e ser atendido, né? Tem um psiquiatra, tem psicólogos nesses turnos, né? O CVV, que tem um 188, que agora é um número nacional, você pode ligar. Em alguns locais do país é 24 horas. Em Teresina eu acho que é só até 6, né? Aí você liga, tem sempre alguém do outro lado da linha que vai escutar você, que vai te dar alguma orientação, né? E algum apoio e suporte. Tem o plantão também do Hospital de Abreu, que acho que esse é 24 horas, né? Também o hospital lá disponível, ali na zona norte da cidade. Tem os CAPs também, Centro de Atenção Psicossocial, tem para crianças também, né? Tem para álcool e drogas aqui no município e também tem no interior do estado. Algumas cidades maiores também têm CAPs, né? Do norte ao sul do estado nós temos. E em Teresina também o Centro Débora Mesquita, né? Que é uma ONG que também faz acolhimento, inclusive com familiares enlutados, né? Então, também são dispositivos interessantes que podem ser buscados por quem está necessitando dessa ajuda. Então, eu acho que para o jovem que tudo tem uma saída, que os mais velhos já passaram por problemas, cada um na sua idade, na sua fase, de como era, né, como estava o mundo, mas todos passaram por angústias. É o que vai te formar e te dar as novas identidades que vão se extrair de você enquanto pessoa humana. Se você não se amar, ninguém vai te amar. É isso, você tem que pensar em você primeiramente para depois pensar na sua dor, no que as pessoas estão causando com você. Olha para você e pensa como você quer se ver realmente. Se você quer viver dentro dessa dor ou se você quer se curar disso, quer ser uma pessoa feliz e quer ser uma pessoa que possa estar inspirando outras pessoas a lidar com esses problemas. Pensar em você, pensar em amor próprio. Imagine utilizar tecnologias no desenvolvimento de políticas públicas. O aplicativo Salve Maria veio para inovar e prevenir a violência contra a mulher e o feminicídio. A violência contra mulheres. A denúncia pode ser da própria vítima ou de terceiros. Preencha o formulário com as informações que você tiver e anexe fotos ou vídeos da agressão, caso existam. A denúncia será avaliada pelas autoridades policiais. E aí, galera? Está com dificuldade de se expressar? Sente um frio na barriga e dá um branco total na hora de apresentar um trabalho? O Teatro Me Libertou naturalmente.
aprendi a canalizar minha criatividade e energia para ler, escrever, atuar, estudar, interpretar e a valorizar outras pessoas. Venha fazer teatro com Norma Sueli no Memorial Esperança Garcia. Mais informações pelo WhatsApp 99905